Se o teu Deus não pode ressuscitar os mortos, então nem venha me falar dele. Essa frase é atribuída a alguns aldeões, né, que teriam sido evangelizados por São Francisco Xavier, e agora, então, os protestantes tentavam pregar a palavra de uma forma diferente. Quando São Francisco Xavier esteve ali na região, né, pregando, ele teve muitas dificuldades com a língua, né, e a diferença cultural. Ao pregar a palavra de Deus, ele enfrentou muitas dificuldades ali, muita resistência. Então, São Francisco Xavier desafiou os moradores a mostrarem no cemitério os últimos corpos que teriam sido enterrados ali. E ele teria ido lá e rezado sobre eles e ressuscitado esses mortos. Quando Jesus envia um missionário, ele, antes de enviar o missionário, ele capacita, né, esse missionário para realizar a obra. Agora é a nossa vez, né? Agora é a nossa vez de evangelizar. E para isso Deus nos capacita. São Francisco Xavier, ele levou ao pé da letra, né, aquilo que Jesus fala em Mateus, capítulo 10, a partir do versículo 7, que vai dizer assim: por onde andares, anunciai que o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, recebeste de graça, e de graça dai. Agora é a nossa vez. Agora é o nosso turno. É o nosso turno de pregar a palavra de Deus. É o nosso turno de anunciar a partir dos nossos: o reino do céu está próximo. O tempo urge. Essa é a nossa missão. Veja, mais adiante Jesus vai falar que aquele que acreditar, digamos assim, o discípulo que acreditar mesmo em Jesus, né, que fizer a vontade, digamos assim, que tiver essa intimidade com Jesus, fará obras ainda maiores. Sim, obras ainda maiores, mas é preciso intimidade. São Francisco Xavier tinha uma intimidade muito grande com Jesus, e é esse o convite de Jesus para nós, que a gente crie essa intimidade com ele, porque a intimidade gera a autoridade. Nós vemos uma passagem nos Atos dos Apóstolos, que os filhos de Seva, se não me engano, estavam tentando expulsar os demônios, e aí o demônio falou para ele: a Pedro conheço, Paulo conheço, mas quem sois vós? E o demônio bateu muito neles. Se nós não tivermos a autoridade para pregar a palavra de Deus, e eu não digo nem só pregar através da pregação em si, mas pregar com a nossa vida, se nós não tivermos essa intimidade, nós não teremos autoridade. Então as pessoas dirão, se o teu Deus não tem o poder de ressuscitar os mortos, então de nada adianta me falar. Mas de que mortos nós estamos falando hoje? E volta aqui a falar da promessa de Jesus: vocês farão obras ainda maiores, ressuscitar os mortos da vida espiritual. Quantas pessoas hoje estão mortas pelo pecado e não querem mais, não conseguem muitas vezes mais sair daquele pecado. E infelizmente, se morrer no pecado mortal, não alcançarão a graça de Deus. É o nosso turno agora. Muito provavelmente eu e você não iremos para a Ásia evangelizar. Eu, como pai de família, tenho cuidado da minha família. Mas hoje nós podemos, através da nossa oração, através da internet, pelo menos os nossos, principalmente pelo testemunho, os nossos próximos têm que entender que nós temos, né, a intimidade com Jesus e que Jesus pode ressuscitar os mortos, a começar pelos da nossa família. Era isso que Jesus estava dizendo: farão obras ainda maiores. A cada retiro que a gente trabalha, que a gente serve, a gente vê quantos mortos sendo ressuscitados. É tempo de nós criarmos essa intimidade com Jesus. Nós não precisamos brilhar, não precisamos ser pregadores com retóricas, não. Nós só precisamos viver na intimidade com Jesus. Os mortos Ele mesmo ressuscitará. Deus te abençoe.